Como parar a dor, James B. Richards. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Esse livro é dedicado à memória de Julie Vogt e à família e aos amigos que a amaram até o fim. Capítulo 26. Desculpe-me enquanto como minhas palavras. A amargura de minha vida hoje são as palavras que falei ontem. Nossa resposta àquilo que sentimos é julgamento. É essencial que entendamos o papel que desempenhamos ao fazer com que os outros nos julguem. Embora não seja correto para ninguém julgar outra pessoa, ainda assim isso vai acontecer. É inútil gritarmos injusto, isso não é justo, porque tal afirmação não nos ajudará na hora de enfrentarmos nossos acusadores. De fato, pode até provocá-los a um ataque mais forte ainda. Se semearmos as sementes de julgamento e crítica, pode ter certeza de que as colheremos. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Mateus 7:1. Aborda a lei do semear e colher. As pessoas sempre farão a nós o que fizermos a elas e mais além. No entanto, há muito que podemos fazer para evitar o julgamento. Provérbios 18:6 diz: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca é um buraco no meio da face com o qual criamos um mundo de problemas. O modo como nos comunicamos fará mais para incitar o julgamento e convidar a dor do que qualquer outra coisa. Mesmo diante das inaceitáveis atitudes dos outros, nossa comunicação pode melhorar ou piorar a situação. Como Provérbios diz, o lábio do tolo convida o castigo. Conseguir o controle de nossas palavras é uma das atitudes-chave para mudar nosso mundo. Provérbios também diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Provérbios 18:2. O desejo de espalharmos nossa opinião pode ser a fonte de muitas das nossas tribulações. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios 29:11. As Escrituras oferecem-nos discernimento de comunicação que podem nos ajudar a evitar a dor. Os efeitos das palavras sem intenção. Quando eu conheci o Senhor, meu palavreado era muito grosseiro. Não que dissesse palavrões, apenas falava de forma rude com as pessoas. Era assim na rua. Como resultado, as pessoas começaram a me julgar uma pessoa sem coração que não perdoava. Naquela ocasião, eu não podia entender de onde eles tiraram tal ideia, pois isso não era verdade. Eu era até muito atencioso e misericordioso. Ninguém me dizia de onde ou por que tais opiniões surgiram. Alguém poderia ter dito: quando você diz tal coisa para mim, é assim que me sinto. É isso que você quis dizer? Mas ninguém o fez. Em vez disso, simplesmente fizeram seus julgamentos e falaram contra mim, como se estivessem corretos. Se apenas um deles tivesse seguido as regras da comunicação. Uma noite, um casal veio me visitar em casa. Estávamos jogando alguma coisa e meu parceiro fez uma jogada muito ruim. Eu falei algo em tom ameaçador, algo que eu, de fato, não tinha a intenção de fazer. Era um coloquialismo das ruas. Eu não estava falando com alguém que entendia minha terminologia. Falava com alguém que levou a sério a minha ameaça. Tal como os outros a quem eu havia ofendido com a minha rudeza, ele não disse nada.
mas percebi pelo seu olhar naquele momento que ele tinha ficado abalado. Desculpei-me, mas o dano já estava feito. Não havia nada que eu pudesse fazer para retirar minhas palavras e reverter o dano. Eu tive de aceitar a responsabilidade do efeito de minhas palavras sobre aquela pessoa. Quando julgamos ou escrutinamos alguém, sempre deixamos de aceitar a responsabilidade que nossas palavras têm na formação dos julgamentos e opiniões dos outros sobre nós. Pensamos, eles tinham de saber que não foi isso que eu quis dizer. Estamos, na verdade, pedindo a eles para nos julgarem com esse tipo de pensamento, que seu julgamento venha a nosso favor. No entanto, não podemos esperar que as pessoas leiam nossa mente. Em Mateus 12:37, Jesus disse: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Como alguém sabiamente disse, faça suas palavras doces e suaves, pois você pode ter de contradizê-las. Saiba o que vai dizer e seja sincero quando disser. Muitas vezes, tudo o que sabemos sobre alguém é o que vemos e ouvimos. Tudo, além disso, é julgamento. Quando as pessoas têm uma opinião negativa sobre nós, elas se baseiam em nossas palavras. Não estão julgando, estão usando a única informação que têm para formar sua opinião. Como foi dito no capítulo 2, as palavras são sementes que crescem no jardim de nossa vida. Se não gostamos do que cresce em nosso jardim, devemos plantar sementes diferentes. Infelizmente, quase sempre usamos palavras como mecanismos de defesa. Em tais casos, tendemos a não pensar no que elas significam. Falamos inadvertidamente como uma maneira de ter de lidar com os verdadeiros problemas. Eu não ligo é um dos eufemismos mais mortais. Raramente é isso que pensamos quando falamos, mas geralmente isso traz dolorosa retaliação. Todos nós nos importamos com as consequências de nossas ações, mas usamos com frequência "eu não ligo" para evitar admitir a seriedade de nossas ações. Na ausência de qualquer outra comunicação significativa, enquanto discutimos assuntos importantes da vida, o "eu não ligo" pode ser uma afirmação assustadora. Se convencermos a pessoa com quem nos comunicamos de que não nos importamos, não temos o direito de reclamar quando ela nos tratar como se isso fosse verdadeiro. Jamais deveríamos usar respostas cheias de sarcasmo e irreverência quando estivermos no meio de uma comunicação significativa. Se não soubermos a resposta, devemos dizer "eu não sei". Se não desejamos falar sobre alguma coisa, devemos dizer "eu não quero falar sobre isso". Se nos sentimos ameaçados pela maneira como alguém nos interroga, devemos dizer "essa conversa está me fazendo sentir ameaçado". Deveríamos aprender a dizer o que de fato sentimos e sentir o que de fato dissermos. Nossas respostas inapropriadas mandam mensagens erradas para as pessoas. Quando respondem na mesma moeda, nós nos sentimos ofendidos pela maneira como elas respondem. Tiago dá um aviso especial aos líderes. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 1 e 2. Qualquer um que busca influenciar, instruir ou liderar outras pessoas deve viver em altos padrões de responsabilidade, especialmente na área da comunicação. Não é Deus quem vai julgar os líderes com maior rigor, são as pessoas. Mais especificamente, as pessoas que buscamos liderar. A área em que elas nos julgarão será a área da comunicação.
Nós ofendemos com nossa forma de comunicação? Nossa comunicação é clara e compreensível? Aceitamos a responsabilidade de um bom comunicador? Ou estamos implorando às pessoas que nos rodeiam para entenderem o que de fato queremos dizer? Quando deixamos que as pessoas interpretem o que queremos dizer, estamos forçando-as a fazer um julgamento. Por isso é melhor aprendermos a gostar da maneira como o julgamento acontece, pois vamos ter de conviver com ele. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Quando não gostamos do jeito como as pessoas nos julgam, devemos aceitar nossa responsabilidade pessoal. Em vez de açoitar e atacar, deveríamos perguntar: o que estou fazendo ou dizendo para provocar esse tipo de resposta? Quando identificamos nosso papel ao instigarmos a opinião dos outros, achamos alguma coisa dentro de nosso alcance para resolver o problema. Capítulo 26. Desculpe-me enquanto como minhas palavras. A amargura de minha vida hoje são as palavras que falei ontem. Nossa resposta àquilo que sentimos é julgamento. É essencial que entendamos o papel que desempenhamos ao fazer com que os outros nos julguem. Embora não seja correto para ninguém julgar outra pessoa, ainda assim isso vai acontecer. É inútil gritarmos injusto, isso não é justo, porque tal afirmação não nos ajudará na hora de enfrentarmos nossos acusadores. De fato, pode até provocá-los a um ataque mais forte ainda. Se semearmos as sementes de julgamento e crítica, pode ter certeza de que as colheremos. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Mateus 7:1. Aborda a lei do semear e colher. As pessoas sempre farão a nós o que fizermos a elas e mais além. No entanto, há muito que podemos fazer para evitar o julgamento. Provérbios 18:6 diz: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca é um buraco no meio da face com o qual criamos um mundo de problemas. O modo como nos comunicamos fará mais para incitar o julgamento e convidar a dor do que qualquer outra coisa. Mesmo diante das inaceitáveis atitudes dos outros, nossa comunicação pode melhorar ou piorar a situação. Como o Provérbios diz, o lábio do tolo convida o castigo. Conseguir o controle de nossas palavras é uma das atitudes-chave para mudar nosso mundo.
Provérbios também diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Provérbios 18:2. O desejo de espalharmos nossa opinião pode ser a fonte de muitas das nossas tribulações. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios 29:11. As Escrituras oferecem-nos discernimento de comunicação que podem nos ajudar a evitar a dor. Os efeitos das palavras sem intenção. Quando eu conheci o Senhor, meu palavreado era muito grosseiro. Não que dissesse palavrões, apenas falava de forma rude com as pessoas. Era assim na rua. Como resultado, as pessoas começaram a me julgar uma pessoa sem coração que não perdoava. Naquela ocasião, eu não podia entender de onde eles tiraram tal ideia, pois isso não era verdade. Eu era até muito atencioso e misericordioso. Ninguém me dizia de onde ou por que tais opiniões surgiram. Alguém poderia ter dito: quando você diz tal coisa para mim, é assim que me sinto. É isso que você quis dizer? Mas ninguém o fez. Em vez disso, simplesmente fizeram seus julgamentos e falaram contra mim, como se estivessem incorretos. Se apenas um deles tivesse seguido as regras da comunicação. Uma noite, um casal veio me visitar em casa. Estávamos jogando alguma coisa e meu parceiro fez uma jogada muito ruim. Eu falei algo em tom ameaçador, algo que eu, de fato, não tinha a intenção de fazer. Era um coloquialismo das ruas. Eu não estava falando com alguém que entendia a minha terminologia. Falava com alguém que levou a sério a minha ameaça. Tal como os outros a quem eu havia ofendido com a minha rudeza, ele não disse nada, mas percebi pelo seu olhar naquele momento que ele tinha ficado abalado. Desculpei-me, mas o dano já estava feito. Não havia nada que eu pudesse fazer para retirar minhas palavras e reverter o dano. Eu tive de aceitar a responsabilidade do efeito de minhas palavras sobre aquela pessoa. Quando julgamos ou escrutinamos alguém, sempre deixamos de aceitar a responsabilidade que nossas palavras têm na formação dos julgamentos e opiniões dos outros sobre nós. Pensamos: eles tinham de saber que não foi isso que eu quis dizer. Estamos, na verdade, pedindo a eles para nos julgarem com esse tipo de pensamento, que seu julgamento venha a nosso favor. No entanto, não podemos esperar que as pessoas leiam nossa mente. Em Mateus 12:37, Jesus disse: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Como alguém sabiamente disse: faça suas palavras doces e suaves, pois você pode ter de contradizê-las. Saiba o que vai dizer e seja sincero quando disser. Muitas vezes, tudo o que sabemos sobre alguém é o que vemos e ouvimos. Tudo, além disso, é julgamento. Quando as pessoas têm uma opinião negativa sobre nós, elas se baseiam em nossas palavras. Não estão julgando, estão usando a única informação que têm para formar sua opinião. Como foi dito no capítulo 2, as palavras são sementes que crescem no jardim de nossa vida. Se não gostamos do que cresce em nosso jardim, devemos plantar sementes diferentes. Infelizmente, quase sempre usamos palavras como mecanismos de defesa. Em tais casos, tendemos a não pensar no que elas significam. Falamos inadvertidamente como uma maneira de ter de lidar com os verdadeiros problemas. Eu não ligo é um dos eufemismos mais mortais. Raramente é isso que pensamos quando falamos, mas geralmente isso traz dolorosa retaliação. Todos nós nos importamos com as consequências de nossas ações, mas usamos com frequência "eu não ligo" para evitar admitir a seriedade de nossas ações.
Na ausência de qualquer outra comunicação significativa, enquanto discutimos assuntos importantes da vida, o "eu não ligo" pode ser uma afirmação assustadora. Se convencermos a pessoa com quem nos comunicamos de que não nos importamos, não temos o direito de reclamar quando ela nos tratar como se isso fosse verdadeiro. Jamais deveríamos usar respostas cheias de sarcasmo e irreverência quando estivermos no meio de uma comunicação significativa. Se não soubermos a resposta, devemos dizer, eu não sei. Se não desejamos falar sobre alguma coisa, devemos dizer, eu não quero falar sobre isso. Se nos sentimos ameaçados pela maneira como alguém nos interroga, devemos dizer, essa conversa está me fazendo sentir ameaçado. Deveríamos aprender a dizer o que de fato sentimos e sentir o que de fato dissermos. Nossas respostas inapropriadas mandam mensagens erradas para as pessoas. Quando respondem na mesma moeda, nós nos sentimos ofendidos pela maneira como elas respondem. Tiago dá um aviso especial aos líderes. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 1 e 2. Qualquer um que busca influenciar, instruir ou liderar outras pessoas deve viver em altos padrões de responsabilidade, especialmente na área da comunicação. Não é Deus quem vai julgar os líderes com maior rigor, são as pessoas. Mais especificamente, as pessoas que buscamos liderar. A área em que elas nos julgarão será a área da comunicação. Nós ofendemos com nossa forma de comunicação? Nossa comunicação é clara e compreensível? Aceitamos a responsabilidade de um bom comunicador? Ou estamos implorando às pessoas que nos rodeiam para entenderem o que de fato queremos dizer? Quando deixamos que as pessoas interpretem o que queremos dizer, estamos forçando-as a fazer um julgamento. Por isso é melhor aprendermos a gostar da maneira como o julgamento acontece, pois vamos ter de conviver com ele. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Quando não gostamos do jeito como as pessoas nos julgam, devemos aceitar nossa responsabilidade pessoal. Em vez de açoitar e atacar, deveríamos perguntar: o que estou fazendo ou dizendo para provocar esse tipo de resposta? Quando identificamos nosso papel ao instigarmos a opinião dos outros, achamos alguma coisa dentro de nosso alcance para resolver o problema.